Para aprender a desenhar a figura humana, para aprender a desenhar personagens realizando as mais diferentes ações, ou desenhar a figura humana nas mais variadas poses, nós podemos recorrer a esquemas como o esquema do Y. Compreenda que cada um dos esquemas a partir do qual estruturamos a figura humana é um esquema que ele não só facilita a estruturação do corpo, como está dotado de um significado próprio, tá? No caso de personagens como Mulher Maravilha, Supergirl e tantos outros personagens, nós precisamos entender, precisamos compreender que eles estarão, muitas vezes, nem sempre eles estarão em uma pose de combate, em uma pose de ação. Eles podem estar esboçando, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro personagem, uma pose mais relaxada, olha só, e de significação outra que não a da significação da ação iminente, certo? Sobre o Y, compreendam o seguinte: eu já falei em um vídeo anterior que a diagonal, a direção diagonal, as linhas diagonais, tudo que é disposto em diagonal no plano bidimensional, quer dizer, numa folhinha de papel que tem altura e tem largura, tudo que for disposto em diagonal amplifica a profundidade, sugere, infere a terceira dimensão, a dimensão da profundidade. E no caso do Y, isso fica bem claro, tá? Essas linhas aqui, elas deixam muito claro a profundidade. Outro valor interessante no esquema do Y, que eu pretendo ensinar logo mais como realizá-lo, tá? Outro valor interessante no esquema do Y é esse ponto de encontro entre essas duas diagonais e a vertical. Esse ponto dá uma sensação de bifurcação. Ele cria caminhos variados dentro de uma mesma pose. A divisão dos caminhos é muito óbvia. Tá, e qual é o valor disso, professor? Do que é que isso importa? Quanto mais caminhos, compreendam isso, quanto mais percursos de leitura visual vocês tiverem no seu desenho, melhor para você, melhor no sentido da riqueza visual, da riqueza composicional, desde que, é claro, essa variedade de caminhos esteja em harmonia, esteja em concordância com outros valores da composição. Composição é um tema que eu ainda não abordei aqui, mas no que diz respeito especificamente ao desenho de poses, compreenda, cada caminho desse imprime um percurso diferente, consequentemente uma sensação de movimento diferente para o olhar, tá? De fato, uma vez disposto esse esquema primário, certo? Uma vez estruturado o nosso Y, a disposição de ossos e músculos sobre o esquema do Y vai estar implicando em caminhos, em subcaminhos, caminhos menores, percursos de leitura visual menores que aqueles impostos pelos eixos do Y. Tá? Isso quer dizer que aqui nós temos o que? Nós temos a cabeça alinhada com o tronco e alinhado com as pernas, certo? Em um longo eixo vertical. Se nós reduzirmos a figura humana a eixos, nós vamos ter todos esses elementos aqui, ó, perfeitamente alinhados, certo? Os braços, entretanto, é que criam as diagonais que compõem o Y. Além da bifurcação, além do dinamismo imposto pelas diagonais, além da sensação de profundidade, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma sensação de queda ou de ascensão, tá? De queda ou ascensão, de elevação imposta pela vertical. Eu vou ter também uma certa sensação de grandeza, tá? Impressa pela mesma vertical. E eu vou ter um conjunto de subcaminhos, submovimentos decorrentes da disposição de ossos e músculos, das facetas de diferentes ossos e músculos. Vocês estão conseguindo processar toda essa informação? O esquema que nós utilizamos para estruturar a figura humana é apenas o começo da sugestão de movimento, tá? Bem, em termos mais práticos, como fazê-lo? Como realizar um desenho com base no esquema do Y?
nós vamos primeiramente determinar as direções do y, compreendendo que o eixo vertical é o maior, tá? O eixo vertical vai ter duas vezes, na verdade mais de duas vezes, o tamanho dos eixos diagonais, pois os eixos diagonais representam o quê? Os braços, o corpo, e o eixo vertical, o corpo inteiro, tá? Da cabeça aos pés. Então aqui na vertical nós vamos ter um segmento, tá? Na verdade ele vai vir até aqui, né? Até aqui o peitoral, certo? Ele vai ter mais ou menos aqui quase duas vezes o tamanho dos braços. Então, muito bem. Certo. Feito isso, nós podemos traçar uma elipse. E olha só, nós temos um bonequinho de palitinho, um espantalho, que vocês poderiam pensar, nossa, que desenho simplório, com base nesse esqueminha, né? Mas com base nesse esqueminha, ó, e que nós estabelecemos as estruturas que irão definir, tá? Os membros superiores e inferiores, a caixa torácica, a cintura, o quadril. Então, é muito simples, nós estabelecemos o esquema do Y, nós traçamos um Y, com a maior simplicidade possível, reduzindo a figura humana a eixos, para então começar a dispor de ossos e músculos que terão a sua complexidade própria, a sua sugestão de movimento própria, que é inerente a ossos e músculos, que é inerente a cada parte do corpo. Se você ainda não compreendeu o que eu quero dizer com sugestão de movimento, no que diz respeito à direção, no que diz respeito à forma, eu sugiro que você assista a outros vídeos nossos. Esse não é o primeiro dos nossos vídeos dedicado a poses, ao desenho de poses, tá? Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso, e em outros desses vídeos eu deixo claro, um pouco mais claro, ainda mais claro, o que quero dizer sobre sugestão de movimento relacionada à direção e forma, tá? Então o esquema é muito simples, a estruturação é muito simples, o começo, o Y, é bem simples, né? Lembrando, esse segmento é o maior de todos, vertical, certo? Vem até aqui um ponto próximo à clavícula, ao encontro dos ossos da clavícula, tá? E se expande aqui, ó, pelo braço. O esquema do Y, ele, claro, não é desenhado em qualquer situação. Aqui nós temos o personagem fazendo uma pose muito específica, o personagem está relaxando, está com os braços abertos. Aqui nesse outro desenho o personagem está com os braços voltados para trás, também está numa pose de relaxamento, que ela poderia estar agradecendo a alguma coisa, né? O fato é que convém variar nas poses, isso por si agrega valor ao seu trabalho. Tá? E o esquema do Y, a disposição da figura humana em Y, é parte do seu vocabulário visual, do vocabulário visual que te permite variar nas poses. Não bastasse isso, existe toda a questão da significação por trás das diagonais, por trás da vertical. Então, aprenda a enriquecer o seu trabalho de poses com base também no esquema do Y. Vamos começar a definir agora um pouquinho só essa figura. Você conhece o nosso trabalho? Aqui meu interesse é te ajudar, especialmente você desenhista iniciante, a elevar o seu nível de desenvolvimento como desenhista, tá? Levar o seu nível como desenhista a um outro patamar, um novo patamar, um patamar mais elevado. Se você tem interesse nisso, pode se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar nosso trabalho, nossos vídeos disponibilizados gratuitamente aqui no canal. E se você tem interesse num conteúdo mais completo e aprofundado, você pode considerar fazer um curso comigo. Eu ministro um curso via lives, tá? Através de aulas particulares ministradas via live. No curso eu ensino proporção, eu ensino anatomia. Eu dou um conhecimento detalhado sobre estruturas que convém ao desenhista, tanto profissional como desenhista diletante, conhecer, tá? Se você tem interesse, você pode me contatar, pode me questionar sobre isso, pode me questionar sobre o curso na área de comentários aqui do vídeo, certo? Esse é o esquema do Y. Eu realmente torço para que você tenha compreendido a importância deste esquema como de outros,
sobre os quais falamos aqui no canal. Tá certo? Grato por me assistir até aqui. Te aguardo em um de nossos próximos vídeos. Até lá!